Noites Brancas talvez seja a obra mais delicadamente melancólica de Fyodor Dostoiévski. Diferente dos grandes romances carregados de culpa, violência e conflito filosófico, aqui encontramos algo mais silencioso: a solidão de uma alma que sonha demais. Mas para compreender verdadeiramente Noites Brancas, precisamos entender também o espírito do romantismo russo. Um movimento literário que transformou a tristeza, a imaginação e o sofrimento interior em arte. Este é o Caderno Dostoiévski. Curta este vídeo e se inscreva no canal. Quando pensamos em romantismo, muitos imaginam apenas histórias de amor. Mas o romantismo do século XIX era muito mais profundo do que isso. Ele nasceu como uma reação contra o excesso de racionalidade do mundo moderno. Os românticos acreditavam que a emoção, o mistério, a imaginação e a subjetividade eram partes essenciais da experiência humana. E na Rússia, isso ganhou uma intensidade muito particular. A Rússia do século XIX vivia uma espécie de tensão espiritual. Ao mesmo tempo em que olhava para a Europa e para a modernidade, carregava ainda uma alma profundamente religiosa, melancólica e contemplativa. Os escritores russos começaram, então, a criar personagens deslocados do mundo, pessoas incapazes de se encaixar completamente na realidade social ao seu redor. E é exatamente isso que vemos no protagonista de Noites Brancas. Não por acaso, uma das grandes influências do jovem Dostoiévski foi Alexander Pushkin, considerado por muitos o pai da literatura russa moderna. Pushkin ajudou a criar personagens marcados pela sensibilidade, pela introspecção e por uma certa inadequação diante da sociedade. Sua obra abriu caminho para que escritores posteriores explorassem não apenas os acontecimentos da vida, mas também os movimentos mais profundos da alma humana. Em muitos aspectos, o sonhador de Noites Brancas é herdeiro dessa tradição literária inaugurada por Pushkin. Ao mesmo tempo, Dostoiévski dialogava com o romantismo europeu. Escritores como Victor Hugo, E.T. A. Hoffmann e Lord Byron haviam popularizado a figura do indivíduo solitário, sonhador e frequentemente incompreendido pelo mundo. O romantismo europeu valorizava a imaginação, a intensidade emocional e a busca por um ideal muitas vezes impossível de alcançar. Mas na Rússia, esses elementos adquiriram um tom mais melancólico e espiritual. O resultado não foi apenas o herói romântico apaixonado, mas o homem que luta para encontrar sentido em sua própria existência. O sonhador não é apenas um homem solitário. Ele é um homem que vive mais dentro da própria imaginação do que no mundo real. Ele anda pelas ruas de São Petersburgo como um fantasma invisível, criando vínculos emocionais com lugares, prédios e pensamentos. Sua vida concreta é pobre, sua vida interior imensa. Essa é uma marca típica do romantismo russo. Um indivíduo profundamente sensível, mas incapaz de encontrar lugar na realidade. Os estudiosos da literatura russa costumam associar o protagonista de Noites Brancas a uma figura recorrente do século XIX, o chamado homem supérfluo. Trata-se de alguém inteligente, sensível e cheio de potencial, mas incapaz de transformar suas qualidades em ação concreta. Ele observa a vida mais do que a vive, sonha mais do que realiza. Essa figura aparece em diversos autores russos e revela uma das grandes inquietações da época: a distância entre aquilo que desejamos ser e aquilo que conseguimos efetivamente nos tornar. Dostoiévski ainda era jovem quando escreveu essa obra, em 1848. Aos 26 anos, ele ainda não havia passado pela prisão na Sibéria, nem pelas experiências extremas que transformariam sua visão de mundo. Em Noites Brancas, vemos um autor mais lírico, mais suave, quase sonhando junto com o protagonista. Mas já existe ali algo profundamente dostoiévskiano. A percepção de que o ser humano deseja desesperadamente ser amado e compreendido. E talvez seja justamente isso que torna essa história tão atual. O sonhador representa muitas pessoas de hoje, pessoas que vivem intensamente dentro da própria mente, imaginando relações, idealizando afetos,
desejando uma vida mais bela do que aquela que realmente possuem. Em tempos de isolamento emocional, redes sociais e solidão silenciosa, Noites Brancas parece ter sido escrito para o nosso tempo. Tudo muda com a chegada da jovem órfã Nastyenka. Pela primeira vez, o protagonista sente que alguém realmente o vê. E durante 4 noites, ele experimenta algo raro: conexão humana. Mas Dostoiévski não escreve um romance comum. Ele escreve sobre a fragilidade dos encontros humanos, sobre como às vezes uma breve experiência de felicidade pode iluminar toda uma existência triste. Existe uma frase invisível pairando sobre toda a obra: a ideia de que alguns instantes podem valer uma vida inteira. Isso também é profundamente romântico. O romantismo valorizava o sentimento intenso, mesmo quando breve, mesmo quando impossível. Melhor viver um momento verdadeiro do que passar décadas numa existência fria e vazia. A própria cidade contribui para essa atmosfera. São Petersburgo aparece envolta em luz pálida, silêncio e melancolia. As noites brancas do verão russo criam uma sensação quase onírica, como se realidade e sonho se misturassem. Tudo parece temporário, tudo parece prestes a desaparecer. E talvez seja exatamente isso que torna a beleza da obra tão dolorosa. Mas Dostoiévski também parece nos fazer uma pergunta inquietante. É possível viver apenas de sonhos? O sonhador é belo em sua sensibilidade, mas existe algo de trágico nele. Porque quem vive apenas imaginando a vida, corre o risco de nunca realmente vivê-la. E esse conflito entre sonho e realidade atravessaria toda a obra posterior de Dostoiévski. No fim, Noites Brancas permanece como uma das histórias mais humanas da literatura russa. Uma obra sobre solidão, esperança e o desejo de ser amado. Um retrato delicado daqueles que sentem demais, sonham demais e, justamente por isso, sofrem mais do que conseguem dizer. E talvez por isso tantos leitores continuam voltando a esse pequeno livro. Porque em algum momento da vida, todos nós já caminhamos sozinhos por nossas próprias noites brancas. Este é o Caderno Dostoiévski. Se você gostou deste vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal para mais reflexões sobre Dostoiévski, literatura russa, filosofia e os grandes mistérios da alma humana. Até o próximo vídeo.